Bem Saúde, o nosso programa de temas de área médica. Até já! 30 de maio de 2021, o mês de maio já quase finalizado. Praticamente estamos quase na metade do ano. Será que nós estamos muito rápidos? Muitas atividades durante o dia todo? Ou será que é o planeta que está girando muito rápido? Essas perguntas só Deus pode nos responder. Mas no nosso Bem Saúde de hoje, no nosso tema de área médica, a gente tem um programa muito bom para vocês hoje. A gente vai estar falando aí no nosso tema de área médica, uma doença que está aparecendo direto aí na mídia, da TV aberta, da TV fechada e principalmente também na internet, a varíola do macaco. Você vai saber um pouquinho mais aí informações sobre esta doença. No tema de área pediátrica, a gente vai estar falando sobre algo que acomete aí as nossas crianças, não só no verão, mas também na época do inverno. A gente vai saber o porquê, são as desidratações. No Agora Doutor, o que eu faço? A gente vai falar sobre um tema que eu ouvi uma mamãe hoje na consulta falando sobre este assunto. A gente vai estar falando aí sobre a apneia do choro. Alguém aí já ouviu falar? O que a gente deve fazer no caso de apneia do choro, hein? E no nosso tema de autoajuda, a gente vai falar aí sobre a disciplina de prioridades. A gente sempre está falando que a vida da gente é sempre organização, planejamento e execução. Comigo, Dr. Rogério Almeida, seja bem-vindo ao nosso programa Bem Saúde. Até já! E a gente vai ficar sabendo aí o que significa no nosso primeiro bloco esse tema que está tão falado aí, particularmente aí na atualidade, tá certo? Principalmente nesses últimos dias de que a gente tem esquecido um pouco da pandemia do Covid e outra doença está surgindo aí, a varíola dos macacos. A varíola dos macacos nada mais é do que uma zoonose, ou seja, uma doença transmitida e principalmente que aparece em animais. Ou seja, uma doença infecto-contagiosa que passa de animais para humanos, causada por um vírus chamado de ortopoxvírus, a mesma do vírus da varíola. Doença já é erradicada entre os seres humanos. Para a gente dar uma leve história aí, a varíola, ela surgiu pela primeira vez, a dos macacos, e foi identificada em 1958 entre macacos de laboratório. O primeiro caso em humanos foi notificado em 1970 na República Democrática do Congo. E desde então, a doença tem sido detectada em países nas regiões central e ocidental da África, sendo considerada endêmica lá, ou seja, com incidência relativamente constante ao longo dos anos. Somente em 2003 que a doença foi registrada fora daquele continente. Naquele ano ocorreu um surto nos Estados Unidos entre pessoas que tinham como animal de estimação cão da pradaria, um tipo de roedor, e que haviam tido contato próximo com um grupo de animais importados da África. Não se sabe se os macacos são espécies onde este vírus surgiu principalmente, tá? Por que estão surgindo novos casos aí, gente, da malária dos macacos? Existe uma investigação epidemiológica aí que está em andamento para tentar explicar o motivo do surgimento de surtos atuais. Existem algumas hipóteses, entre elas uma mutação viral, ou seja, uma modificação do vírus, que promoveu uma transmissão entre pessoas mais eficiente, a diminuição na proteção gerada pela vacina contra a varíola, que desde os programas de vacinação foram suspensos há cerca de 40 anos, e um nicho populacional novo propício para a infecção por este vírus. Quais os sintomas, gente, da varíola dos macacos? Bom, a doença ela começa com febre, fadiga, que é aquela fraqueza, tá certo, que às vezes a gente sente, dor de cabeça, dores musculares, dores nas costas, ou seja, são sintomas diferentes e semelhantes mais ou menos a um resfriado ou uma gripe, tá? O que acontece? Em geral, ela pode ficar mais ou menos incubada em torno de 1 a 5 dias ou até mesmo em torno de 7 a 21 dias. E logo no início
após a febre, aparecem as lesões de pele, que são chamadas de exantemas ou rachas cutâneos, manchas vermelhas, tá? São mais ou menos características como se fossem as manchas da catapora. Elas aparecem primeiro no rosto e depois se espalham para todas as partes do corpo. Gente, eu vou dar uma amostra para vocês de como ficam essas lesões, tá? Um segundo da varíola dos macacos, eu vou mostrar para vocês uma imagem aqui, tá certo? Para vocês poderem ver. Olha só, gente, são lesões vesico-bolhosas, tá? Lesões avermelhadas que começam na face e vão se transmitindo para todas as partes do corpo, tá? Essa é uma primeira imagem aí, tá certo? Da lesão, para vocês poderem ver. Eu vou só dar uma diminuída na luz aqui, para vocês terem um pouquinho mais um detalhamento da imagem, tá? Então olha só, gente, tá? Bom, vou mostrar uma outra lesão para vocês também, tá? Olha só. É só um momentinho, a gente já chega lá. Olha, dá uma olhada para vocês poderem ver como que ficam as lesões, tá? Certo? Mais uma imagem aqui. É impressionante, viu, gente? A Covid, né, praticamente, a gente está tendo uma diminuição dos casos, não a erradicação total, tá certo? Porque a gente ainda tem casos, a gente precisa tomar muito cuidado com a doença, mas mal a gente está saindo de uma doença e vem surgindo outra, né? Só Deus para nos explicar tudo isso, né? Eu vou pegar mais uma imagem para vocês poderem ter a noção aqui dessas lesões, tá? A gente vai tentando cada vez mais informar os nossos amigos aí, as nossas amigas, tá certo? Para que a gente possa aí ter um panorama melhor de entendimento das doenças que surgem aí, tá certo? Olha só, gente, dá uma olhada também, ó. Parece uma catapora, né? Tá? É meramente ilustrativo para vocês. Que eu peguei umas lesõezinhas aqui para ilustrar aí o nosso tema, tá? Primeiro bloco aí a gente tá falando sobre varíola dos macacos, tá, gente? Bom, dá coceira? Dá coceira. Pode dar aumento de gânglios, aqueles carocinhos de feijão que a gente tem aqui às vezes no pescoço que aparecem. Pode aparecer também, tá certo? As manchas na pele podem aparecer também. E como é que ocorre a transmissão da varíola dos macacos? A varíola dos macacos, elas não se espalha facilmente entre as pessoas. A proximidade é fator necessário para o contágio. Sendo assim, a gente tem que tomar muito cuidado com a doença, porque às vezes um indivíduo que tem contato muito próximo e direto com um animal infectado, até a gente pode ter uma crença aí de que os roedores sejam o principal reservatório animal para os humanos, tá? Mas até então a gente também tem aí transmissões através dos animais, com outros indivíduos infectados por meio de secreções das lesões de pele e mucosas e gotículas do sistema respiratório. A transmissão ela pode ocorrer também pelo contato com objetos contaminados, com fluidos do paciente infectado. Isso inclui contato à pele ou material que teve contato com a pele, por exemplo, toalhas ou lençóis usados por aquele doente, tá certo? Atualmente, gente, tem se observado que homens que fazem de determinados atos sexuais, eles podem, na maioria dos casos, se infectar. No entanto, é importante a gente enfatizar que a vacina dos macacos não é uma infecção sexualmente transmissível, tá? A varíola dos macacos, desculpe, não é uma infecção sexualmente transmissível. Ela pode ser transmitida durante o contato sexual e íntimo, o que é diferente. Deve-se evitar a estigmação de que pessoas com esta infecção, tá certo, possam transmiti-la sexualmente, tá? E sim por contatos, tá? Que podem não ser só sexuais, mas também contato de pessoa com pessoa, tá? O tempo de incubação do vírus, como eu falei para vocês,
pode ser às vezes de 3 a 5 dias ou às vezes de 5 a 21. Vai depender do organismo da pessoa. O diagnóstico é clínico, tá certo? Puramente através dos sinais e sintomas, e a história, às vezes, de contato com animais ou regiões endêmicas, ou seja, regiões que têm esse tipo de doença, ou às vezes até, por exemplo, pode ser confundido com outros tipos de doença, como catapora ou molusco contagioso, tá? O diagnóstico definitivo, ele requer um teste de laboratório específico, que é o PCR, que vai detectar o vírus nas lesões de pele, mas esse tipo de artimanha não está disponível em laboratórios clínicos, tá certo? Somente em laboratórios como referência fora do Brasil e ainda assim em quantidade limitada, tá bom? Bom, a gente tem muitos países aí que a varíola dos macacos foi diagnosticada. Falei malária porque eu estava lendo sobre malária também, tá? Já há mais de 200 casos confirmados no mundo em quase 20 países. E a lista segue aumentando aí nos países da Europa, tá bom, gente? Alemanha, Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Eslovênia, Espanha, Estados Unidos, Emirados Árabes Unidos, França, Holanda, Israel, Itália, Portugal, Reino Unido, República Tcheca, Suécia e Suíça. Até o momento, no Brasil não se tem diagnóstico confirmado da varíola dos macacos, mas existem 3 casos de doenças três casos que estão em suspeita, tá? Eu vou passar para vocês aí os estados. 3 casos suspeitos. Gente, no Ceará, outro em Santa Catarina e um terceiro caso suspeito aí também no Rio Grande do Sul, tá, gente? Então são 3 casos suspeitos que ainda não foram confirmados aí, tá bom? Mas que a gente tem que estar alerta aí para que isso não se transforme numa epidemia, tá bom? Bom, continuando aí o nosso tema, a informação que a gente tem aí é que até o momento, como eu falei para vocês, o Brasil não tem nenhum caso notificado, mas o vírus foi identificado em um brasileiro de 26 anos na Alemanha que tinha viajado recentemente para Portugal e Espanha, onde os casos estão aumentando lá também, tá? E qual seria o tratamento para a varíola dos macacos? Gente, a varíola dos macacos, ela tende a ser leve. Geralmente os pacientes se recuperam em algumas semanas, como se fosse, por exemplo, a catapora, tá certo? Sem um tratamento específico, apenas com repouso, hidratação oral, medicações para diminuir às vezes o prurido, um antialérgico ou às vezes até um medicamento para analgésico ou antipirético para poder diminuir os picos de febre, tá certo? Ou dor também. Existem medicamentos também antivirais, como por exemplo o cidofovir e o tecovirimat, tá? Que podem ser usados em pessoas sobre riscos de complicações, mas que não são facilmente disponibilizados comercialmente. A varíola dos macacos, ela tem cura? Sim, como na maioria das viroses agudas, o próprio sistema imunológico ele vai se defendendo da doença, ele é capaz de eliminar o vírus e o paciente fica completamente curado, sem intervenção alguma. No entanto, gente, é essencial quebrar as cadeias de transmissão por meio da identificação dos casos, com a orientação de isolamento, a fim de reduzir o número total de infectados. A vacina da varíola humana, ela vai proteger contra a varíola dos macacos? Sim, estudos apontam que a vacinação prévia contra a varíola pode ser eficaz contra a varíola dos macacos em até 85%, tá? De eficácia. Isso ocorre porque ambos os vírus pertencem à mesma família e, portanto, existe um grau de proteção cruzada devido à homologia genética entre eles. Entretanto, como a varíola humana foi erradicada há mais de 40 anos, atualmente não há disponibilidade de vacinas para o público em geral, tá certo? Qual é a diferença entre a varíola dos macacos e a varíola humana? As duas doenças, elas têm sintomas completamente semelhantes. Porém, a varíola dos macacos parece ser mais leve e menos contagiosa do que a versão humana. A varíola humana, ela foi
um flagelo de grandes proporções, com mortalidades aí em 30% dos casos de infecção, que ela foi erradicada em 1980. A varíola dos macacos pode matar? Pode, mas o risco é bem baixo. Existem dois tipos distintos do vírus da varíola dos macacos circulando no mundo, agrupados, tá certo? Em características genéticas. Um predominantemente em países da África Central, com taxa de fatalidade em torno de cerca de 10%, e outro circulando na África Ocidental, com taxa bem menor do que 1%. A vigilância ainda, a gente mostra que o vírus em circulação fora do continente africano é o menos letal. Complicações podem ocorrer principalmente por infecções bacterianas. Quer dizer, às vezes o sistema imunológico da pessoa está muito fraco e ela adquire um vírus e propicia uma bactéria que pode atingir principalmente o pulmão, dando pneumonias aí, e outros tipos de doença, tá? Pode evoluir para sepse, que é uma infecção generalizada, tá certo? E morte, tá bom? Ou disseminação do vírus para o sistema nervoso central, gerando um quadro de inflamação cerebral grave, chamado de encefalite, que pode ser de sequelas sérias e levar a pessoa aí à morte. Então, muito cuidado aí no diagnóstico da varíola dos macacos. Além disso, como toda doença viral aguda, a depender do estado imunológico do paciente e nas condições e acesso à assistência médica adequada, alguns casos pode levar à morte. É como eu falei para vocês, às vezes a pessoa está muito imunodeprimida, está com baixa resistência, ela adquire a varíola dos macacos e uma doença viral que poderia ser tratada ou às vezes até diagnosticada de uma forma bem sutil e menos virulenta, pode se tornar mais grave porque depende muito da imunidade. Por isso que é importantíssimo que a gente faça uma alimentação adequada e que a gente tenha cada vez mais cuidados aí com a nossa imunidade, com a nossa defesa do nosso organismo. Bom, gente, esse aí foi o nosso primeiro bloco. A gente volta com o tema de área pediátrica, desidratação em crianças. Segundo bloco, tema de área pediátrica, desidratação em crianças. E a gente não vai demorar muito tempo não, porque a gente tem um tempo rápido aí para poder estar falando sobre todos esses temas para vocês. Bom, a desidratação em criança, gente, ocorre quando há perda de água pelo corpo, causada principalmente por vômitos ou diarreia, tá? E a desidratação ocorre quando há uma perda significativa de água do corpo, bem como também perdas significativas de eletrólitos das crianças. A desidratação, gente, elas incluem como sinais, principalmente, secura dos lábios e da boca, redução do volume urinário, muito perigoso aí porque pode causar a desidratação grau 3, que é a desidratação gravíssima que pode levar a criança à morte. A desidratação grave, ela é potencialmente fatal, como eu falei para vocês, e o tratamento consiste em hidratação e a gente vai falar já já sobre isso. A desidratação, gente, ela costuma ser causada por alguns tipos de sinais que ocorrem, principalmente perda excessiva de líquido, por exemplo, decorrente de vômitos e diarreia, como eu falei para vocês, não beber líquido suficiente, principalmente ingesta de água pelas crianças, tá certo? E também no caso, em algumas crianças que desidratam por problemas respiratórios, dificuldade de respiração, tá certo? Então a gente tem que tomar muito cuidado com tudo isso. O bebê ou a criança desidratada, ela precisa de cuidados médicos, principalmente cuidados de pronto atendimento. Por isso que eu sempre falo, criança que tem vômito e diarreia, não adianta levar em consultório, em clínica, nada disso. Tem que se levar logo no pronto atendimento, para que possa ser avaliada por um profissional aí da área da saúde, um pediatra no caso, ou um clínico geral, para que ele possa ver se essa criança está desidratada ou não. Porque às vezes essa criança, só com a hidratação oral, ela não vai ter uma melhora. Às vezes ela precisa de uma hidratação endovenosa, que a gente vai ficar falando aí para vocês no final desse tema. Bom, primeira coisa em bebês, hein? Moleira se estiver afundada, tá? Olhos que ficam afundados. Não tem lágrimas quando chora.
boca seca, fralda seca, não urina, tá certo? E o bebê está menos alerta e menos ativo, tá letárgico. Isso são sinais que podem estar demonstrando que o nosso bebezinho está desidratado, tá? Gente, a desidratação leve, ela costuma causar lábios e boca seca, tá bom? E aumentar a sede. As crianças podem urinar com menor frequência. Isso na desidratação leve ou grau 1. Na moderada, a criança está menos ativa, ela tem boca seca, ela urina com menos frequência e a desidratação moderada e grave pode levar à diminuição da frequência cardíaca e tontura principalmente. É uma criança que só quer deitar, só quer dormir e começa a ficar com o coraçãozinho bem leve. E a desidratação grave faz com que a criança fique sonolenta, tá certo? Sendo esse um sinal que precisa ser examinado imediatamente por um pronto atendimento, tá certo? Não há lágrimas, a criança não urina, a fralda está seca por muito tempo, tá? Ela começa a ficar arroxeada, ou seja, cianótica, e ela respira com grau de dificuldade. Tudo isso é um sinal de desidratação grave que a criança tem que ser imediatamente levada a um pronto atendimento para que possa ser avaliada pelo colega pediatra ou um clínico geral para ver se essa criança tem a necessidade, com certeza. Se for desidratação grave, gente, é soro na veia, hidratação endovenosa e possível aí até de uma investigação diagnóstica para ver se não existe uma causa infecciosa para esse tipo de desidratação e principalmente observar se a criança está urinando. Criança que não urina, tá bom? Pode ser um dos sinais e sintomas de uma desidratação grave. O diagnóstico é feito pelo colega que eu falei para vocês, do pronto atendimento, tá certo? Onde vai ser solicitado aí um hemograma para ver se não existe um foco infeccioso e principalmente um exame de urina também para poder ver, porque às vezes eu sempre falo para as mães, às vezes tem bebês que não têm sinais e sintomas de dor para urinar e muitas vezes estão com infecção de urina, começam a ter sinais de vômitos, febre e numa dessas acabam desidratando, tá certo? O vômito associado à diarreia em criança não tem que se fazer. É pronto atendimento, porque tem que se fazer uma medicação injetável para separar esse vômito, uma reidratação oral e muitas vezes até a reposição de líquidos perdidos através de uma hidratação endovenosa, tá certo? É um soro apropriado para essa criança, tanto bebês como crianças. Gente, crianças mais velhas também podem desidratar. Muito cuidado com os adultos aí, idosos, tá certo? Que podem desidratar com mais frequência ainda. Eu sempre falo o seguinte, às vezes no inverno a gente não toma água. E o que acontece? A nossa pele começa a ressecar. A gente começa a entrar num grau de desidratação e é onde a gente pode ter ocorrências de mortes súbitas em pessoas de mais idade. Principalmente porque estão perdendo eletrólitos, todas as substâncias que são necessárias para o nosso organismo e não estão percebendo, porque não estão ingerindo água. Então, gente, água, é fundamental para que a gente possa estar hidratado. No verão, a gente tem um sinal de calor, a gente sua demais, então a gente está sempre tomando água. Mas no inverno, a gente acaba se esquecendo disso, e é onde a gente hidrata mais fácil, e existem muitas ocorrências aí de pessoas de idade que acabam falecendo com morte súbita por diminuição da frequência cardíaca e perda também de eletrólitos e principalmente também porque não ingerem água, tá? Então, água. Bebam água. Eu já estava aqui com um pouco de sede porque a gente fala demais, eu estava até com a minha boca seca, mas já me hidratei um pouquinho, tá bom? Gente, segundo bloco, falamos sobre desidratação em crianças no nosso tema de área pediátrica. E a gente volta já já no... E agora, doutor, o que eu faço? A gente vai falar sobre a apneia do choro. Já já. Fique aí, hein? Deem o seu like, se inscrevam, curtam, compartilhem esses vídeos. A gente vai estar falando aí, e agora, doutor, o que eu faço no nosso terceiro bloco sobre a apneia do choro. A apneia nada mais é do que falta de respiração. É aquela criança que às vezes está chorando e ela chora tanto que ela acaba não conseguindo respirar e ela adquire essa apneia do choro. Ela fica com